Imagina vocês, eu fico imaginando aqui, você recebe a missão para construir uma ponte ali num local que é uma floresta fechada, um foco de malária tem ali, pode haver bichos peçonhentos, onças que podem lhe comer. E aquele local que vocês vão ali é dentro de uma terra de índios não contactados que podem lhe atacar. Vocês estão imaginando a cena? Pois é. A Bolívia tenta contratar uma empresa para construir em terras brasileiras o que vai ser conhecido como Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Era o meio da floresta. Uma terra ocupada por indígenas que tentavam proteger o seu território. Uma terra cheia de doenças tropicais. E assim começou a saga da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que nós vamos acompanhar nesta aula de agora. Na tela para vocês, para nós vermos a nossa aula de número 14, que nós vamos falar justamente sobre a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Vamos ver o Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Revolução Industrial. O que vai ser a Revolução Industrial? Quando se deu essas primeiras tentativas de se construir uma estrada de ferro? O Tratado de Petrópolis, o que representa o Tratado de Petrópolis e o Brasil se responsabilizando pela construção? Tudo isso serão assuntos de nossa aula de hoje, tá certo? As habilidades da aula de hoje, a gente começa aí essa questão do Brasil no contexto da Segunda Revolução Industrial. Como é que está essa questão da Segunda Revolução Industrial? Vem aqui comigo, aluno. Nós nos deparamos, na Segunda Revolução Industrial, nós nos deparamos com... Olha essa cena aí. A modernidade ela toma conta do mundo. Ferrovias, comunicação. Nós estamos em plena Revolução Industrial. Outras fontes energéticas começam a ser descobertas, mas o carvão ainda é muito utilizado. A máquina a vapor, que na primeira Revolução Industrial ela foi utilizada nas fábricas, agora essa máquina a vapor, elas são utilizadas em máquinas de propulsão. São utilizadas em trens, são utilizadas em guindaste, são utilizadas em navios. A segunda Revolução Industrial, ela passa por um processo de novas tecnologias. E o Brasil? O Brasil ele se vê aqui, principalmente com o Barão de Mauá, trazendo a Revolução Industrial para o Brasil. O Brasil se vê também entrando nesse viés. As construções das primeiras estradas de ferro aqui no Brasil, a construção da energia elétrica aqui no Brasil, que anteriormente era a energia a óleo ali que queimava, muitas vezes o próprio óleo da baleia que era extraído. Então, nós temos aí esse contexto da Revolução Industrial. O Brasil passa por isso. E a Amazônia? A Amazônia, devido ao segundo ciclo da borracha, devido ao primeiro ciclo da borracha, a Amazônia ela vai estar dentro desse contexto da Revolução Industrial. Por quê? Porque a seringa que era extraída aqui era necessário para a indústria da Inglaterra e dos Estados Unidos. Percebam vocês que tudo que vai acontecer na Amazônia, nesse primeiro momento, ele envolve a borracha. Manaus, Belém, os seringais da Amazônia, a estrada de ferro Madeira Mamoré, as linhas telegráficas, o Tratado de Petrópolis, tudo está envolvido nesse empreendimento que é a extração do látex para fazer a borracha, que era utilizada na indústria internacional. Então a Amazônia ela estava, e todos os empreendimentos, toda a grandiosidade da Belle Époque que ela estava pegando, está relacionado a isso, a esse desenvolvimento industrial e a extração da borracha. Na tela para vocês. As inovações que o mundo pôde conhecer através da Segunda Revolução Industrial permitiu aos países uma série de descobertas, inovações e reutilizações. A construção de estradas de ferro, gente, a construção de estradas de ferro. A construção de estrada de ferro,
ela vai estar muito presente aqui neste momento. Diminuiu a distância local de um local para o outro, agilizando a entrega de produtos e o aquecimento do setor industrial. Qual era o principal produto que era extraído no Brasil? Nós já falamos, a borracha chegou a ser o segundo, mas qual era o principal? O principal produto extraído no Brasil era justamente o café. E a borracha chegou em segundo. Nós estamos na América do Sul, uma guerra remodela o mapa político, a Guerra do Pacífico, de 1779 a 1781. O Chile combate o Peru e a Bolívia. Essa guerra ela tem uma questão impressionante. É claro que não vai ser esse motivo da construção da estrada de ferro, mas posteriormente vai ser uma das necessidades, porque a Bolívia ela entra nessa guerra e ela perde a sua saída para o Pacífico. Então ela precisa sair para o Atlântico. O vencedor, o Chile, anexa as porções do território do Peru e da Bolívia. A perda territorial da Bolívia a deixa sem acesso ao Oceano Pacífico. A Bolívia ela fica sem acesso ao Oceano Pacífico, mas nós estamos falando de uma guerra que acontece em 1879 a 1881. As ferrovias contribuem muito para o desenvolvimento do Brasil no decorrer da década de 1870. As ferrovias estão sendo colocadas aqui no Brasil, possibilitam a incorporação de novas áreas agrícolas, novas cidades, aumento da população e do comércio e viabilizam o transporte de produto e a exportação até os portos. Tá? Então, meus alunos, vem cá comigo. Então, meus alunos, essa tecnologia nova, ela vai mudar a concepção do mundo. E aqui nós temos a Bolívia, que ela começa a pegar capital internacional, que ela queria escoar seus produtos por essa região do trecho encachoeirado do Rio Madeira, até para facilitar os seus produtos daqui. Mas agora vocês vão assistir um vídeo com o professor Lorismar falando um pouco desse empreendimento capitalista aqui na Amazônia. Olha aí o vídeo. Revolução industrial que se espalhou pelo mundo, e o Brasil faz parte desse contexto, foram adotadas, inclusive, as linhas férreas, no caso do Brasil. Mas no ano de 1878, a empresa Pitt Collins, ela vem para cá, se instala em Santo Antônio e consegue assentar 7 quilômetros de trilho. Um dado interessante é que eles irão inaugurar esses 7 quilômetros de trilho no dia 4 de julho, justamente no dia da independência americana. E um fato inusitado acontece. A locomotiva ela capota na curva, matando aí dezenas de trabalhadores. A empresa simplesmente abandona tudo, deixa todo o material e vai embora. Só que aí o governo brasileiro, Dom Pedro II, cria algumas comissões para poder ver a viabilidade da construção da ferrovia. Em 1881, a comissão de Júlio Pincas veio até a região e constatou a possibilidade da construção da ferrovia. Em 1883, agora de Carlos Mozing, também se constata a possibilidade da construção. Mas é somente em 1907 que chega a quinta empresa, a May Jake Randolph, e ela começa a construir a ferrovia, agora não mais em Santo Antônio. Ela desce 7 quilômetros e inicia nesse habitat, nesse local que nós estamos agora. E é daqui que realmente começa a crescer e a surgir a cidade de Porto Velho. No dia 30 de abril de 1912, foi assentado o último dormente da estrada de ferro Madeira-Mamoré, aqui no seu ponto final, em Guajará-Mirim. E no dia 1º de agosto de 1912, foi inaugurado o último trecho que interliga Porto Velho a Guajará-Mirim. E para a sua inauguração, após ser assentado o último dormente, como simbolismo, foi fincado um prego de ouro na sua construção nesse local. Vila Murtinho foi a estação mais importante da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Aqui nesse local desembarcava a borracha, o caucho e a castanhas, todos vindo da região da Bolívia. O nome da vila
foi em homenagem ao primeiro presidente de Mato Grosso. Isso durante o período da República Velha. No ano de 1895, o nome do presidente de Mato Grosso foi o Dr. Manuel Murtinho. Desde o século XIX, já se tem notícias sobre o povoado de Vila Murtinho, em Nova Mamoré, localizado na confluência dos rios Mamoré e Beni, que fica na Bolívia, formadores do Rio Madeira. Com uma população de 800 habitantes, na época da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que viviam em função da extração da borracha. Dessa forma, podemos inferir que Vila Murtinho foi, juntamente com Porto Velho, um dos primeiros núcleos de povoamento do estado de Rondônia. Para sermos mais precisos, a criação do povoamento de Guajará-Mirim é posterior, vindo a ocorrer em função da estrada de ferro Madeira-Mamoré. É muito bom nós nos depararmos com a nossa história. A nossa história ela é fabulosa porque nós passamos a entender o nosso hoje, por que nós estamos aqui, como nós chegamos neste momento aonde nós estamos. E o professor Lourdes Maia, ele trouxe aí para vocês essa saga, essas primeiras tentativas de construção da estrada de ferro. Como se dá essas primeiras tentativas? Na tela para vocês. Uma coisa que eu quero que vocês observem nessas primeiras tentativas é que no final do século XIX, a Bolívia buscava uma alternativa para escoar sua produção para os países exportadores via Oceano Atlântico. Como seria essa exportação? Olha a dificuldade que se tinha, barcos à vela, barcos a remo, singrando os rios, e tem esse trecho encachoeirado. No noroeste boliviano, o Rio Madeira era uma alternativa que já estava sendo usada como corredor de exportação e de importação e exportação. Noroeste boliviano. Então, seria essa saída dela aqui para a fronteira com o Brasil. Só que existe um porém. Navegando pelos rios Beni e Madre de Deus, pertencente ao território boliviano, e Guaporé, na fronteira entre o Brasil, entre a Bolívia e o Brasil, atingia-se o Rio Madeira, superando os seus trechos encachoeirados, navegando-se em direção ao rio Amazonas e o Oceano Atlântico. Vem cá comigo, aluno, vem cá comigo, aluno. Peraí. Professor, como é que funciona isso? A Bolívia ela saía lá dos seus rios. Madre de Deus, a remo lá com os seus produtos lá, saía lá do Rio Beni. O Rio Beni, o Rio Mamoré e o Rio Guaporé formam o Rio Madeira, só para vocês terem uma ideia. Então todos chegavam ao Rio Madeira. Só que chegava ali em Guajará-Mirim, o aluno aí de Guajará-Mirim conhece, já tinha a cachoeira de Guajará-Mirim. E fora, vindo da cachoeira de Guajará-Mirim, nós temos dezenas de cachoeiras até chegar a Santo Antônio, a cachoeira de Santo Antônio, cachoeira de Balsamão, cachoeira de Giral, cachoeira dos Araras, são várias cachoeiras ali que nós vamos ter nesse trecho de cachoeirado. Aí, dependendo da época do ano, dava 21, ou 14, de 14 a 21, cachoeiras e corredeiras aí, que impediu esse trajeto. E esse trajeto era muito árduo, muito árduo. Imagina, você chegava no trecho cachoeirado, tinha que descer a mercadoria, arrastar por terra, ou quem ia enfrentar o trecho era engolido pela cachoeira. Muita perda de mercadoria, muita dificuldade de fazer o transporte. Então precisava de uma alternativa, aqui nesse mapa eu mostro para vocês, precisava de uma alternativa de vencer esse trecho encachoeirado. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, Rio Beni, Rio Madre de Deus, Rio Mamoré, Rio Guaporé, e tudo isso aqui ó, para formar o Rio Madeira, que desce até o Rio Amazonas. Do Rio Amazonas eles sairiam para o Oceano Atlântico. Esse seria o escoamento. Até porque a Bolívia que estava aqui, ela estava sem a sua saída aqui para o Pacífico, ó. Aqui, ó, Peru e Chile não deixavam aqui, ó, impedia a saída da Bolívia para o Pacífico. Ela precisava de uma alternativa. Qual seria essa alternativa? Como seria essa alternativa? E fora os produtos que eram produzidos aqui na Bolívia, mesmo que tivesse a saída para o Pacífico, como ela teve por muito tempo, havia um impedimento
pela distância, pelo transporte. Então era mais fácil escoar seus produtos do BN para o Madeira, do Madre de Deus para o Madeira, porque os rios eram as grandes estradas naquele momento. Mas existia esse trecho encachoeirado. Como vencer esse trecho encachoeirado? É aí que se tem o contexto da estrada de ferro. Seria para vencer esse trecho encachoeirado. Qual era o principal produto de escoamento? A borracha. A borracha era o principal produto que se queria escoar. Existiam outros produtos, tá? Que eram comercializados. Mas a borracha era o principal produto. Então nós dizemos que a estrada de ferro, ela há uma necessidade de ser construída graças à borracha. Porto Velho vai surgir graças à borracha, porque surge a partir da estrada de ferro Madeira Mamoré, que foi construída devido à borracha. O Brasil só se compromete a construir a estrada de ferro graças ao Tratado de Petrópolis. E o Tratado de Petrópolis só se deu porque existiam nordestinos brasileiros extraindo a borracha na região do Acre. Então, se nós olharmos tudo o que está acontecendo neste período, tem uma relação direta ou indireta com a borracha. Na tela. Assim, Kenty Quevedo, agora nós entramos em alguns personagens que eu quero que vocês prestem atenção nesses personagens. Coloquei até em caixa alta para chamar a atenção de vocês. Kenty Quevedo, que desceu o Rio Madeira em 1861, serviço do governo boliviano, sugeriu sua canalização ou construção de uma ferrovia entre a cachoeira de Guajará-Mirim e a cachoeira de Santo Antônio do Rio Madeira. As duas cachoeiras, os dois extremos da cachoeira. Uma fica no início lá em Guajará-Mirim, outra fica aqui próximo de Porto Velho, em Santo Antônio, onde foi construída até uma hidrelétrica. Mas Kenty Quevedo, ele desce em 1861, gente. Antes de acontecer a guerra lá. Lembra que nós já estudamos sobre a Guerra do Pacífico? Pois é, antes da Guerra do Pacífico. O engenheiro João Martins da Silva Coutinho, agora um brasileiro, o Kenty Quevedo, ele é um militar, estava a serviço do governo da Bolívia. Joaquim Martins da Silva Coutinho, que era um engenheiro e também militar, a serviço do governo brasileiro agora, sugeriu quase no mesmo período do Kenty Quevedo, o João Martins da Silva Coutinho, ele sugere que o governo da província do Amazonas construa uma ferrovia que ligasse o Madeira ao Mamoré. Acredito que esse primeiro projeto falava de que essa ferrovia ela devia sair lá de Umai, tá? Porque era a última cidade do Amazonas, já não existia Porto Velho no Amazonas. Santo Antônio aqui fazia parte da capitania do Mato Grosso, para vocês terem uma ideia. E o Humaitá, lá nós temos o Crato, que era um entreposto comercial. A função de necessidades diversas, tanto para o Brasil quanto para a Bolívia, foi criada em 1871, sob a direção de George R. Churchill. 1871. É isso que eu quero que vocês observem aqui, ó. Que a Bolívia, antes mesmo da guerra lá do Pacífico, a Bolívia ela já contrata o Coronel Churchill para fazer essa construção, para captar esse recurso. Ele cria a Madeira Mamoré Railway Company Limitada, sendo que a primeira equipe de engenheiros aportou a Santo Antônio em 1872. 1872. Pessoal, a Bolívia ela queria escoar seus produtos, ela necessitava escoar seus produtos. O Coronel Churchill ele é chamado para essa missão. Ele e o Kenty Quevedo ali, nós temos aí os dois saindo, fazendo esses acordos e entrando nessa missão. A Bolívia tinha uma relação muito grande com os Estados Unidos. E o Coronel Churchill estava por aqui e ele vai buscar capital internacional. Ele vai fazer toda uma propaganda e tudo, e ele busca capital inglês. Nós temos a primeira empresa inglesa a aportar aqui em Santo Antônio, a Public Works. Vamos ver como é que isso acontece? O que acontece com essas empresas? Na tela. Os engenheiros da construtora contratada pelo Churchill, que era a Public Works, olha o nome da construtora, Public Works Construction Company.
Eles chegam a Santo Antônio em 1872. 6 de julho de 1872. Lembrando que eles tinham sido contratados em 71. Fizeram o levantamento da região por alguns meses e concluíram. Olha a conclusão dos caras. A construção da ferrovia seria impraticável. Aí em 1778, ou seja, essa empresa ela teve aqui, a Public Works, sem assentar um só quilômetro de trilho. Então, o Coronel Churchill, desesperado, nós estamos aí em 1872, ele desesperado, ele vai, se articula e tudo, não consegue mais na Inglaterra, a Inglaterra já não quer mais dar financiamento, ele parte para os Estados Unidos. E consegue agora uma empresa norte-americana, a Pitt Collins da Filadélfia. A Pitt Collins, então, ela vem para o processo de construção em 78, entra essa empresa Pitt Collins em 78, que devido ter enfrentado a mata fechada, insetos, doenças, inundações, tudo conspirou contra essa execução das obras. Esses diversos fatores fizeram com que a empresa abandonasse a obra em 1879. Olha que eles chegam em 78, um ano depois eles estão abandonando a obra, após assentar 7 quilômetros de trilho. Ah, Lona, não é fácil. Como diria o poeta Eliaquim Araújo, hoje quem defende a Amazônia é o mosquito da malária. Se não fosse esse mosquito, a floresta virava palha. Salve, salve, salve ele. Salve com sua febre incendiária. O maior ecologista da Amazônia é o mosquito da malária. Eliaquim Araújo, quando ele fala isso aqui, é porque os caras vão enfrentar ataques indígenas. Eles vão enfrentar fome, eles vão enfrentar o mosquito da malária, eles vão enfrentar doença. Eles ainda não sabiam o remédio para utilizar para combater a malária e as pessoas elas morriam assim, ó. A Public Works saiu desesperada. A Pitt Collins ela sai um ano depois falida, desesperada. Dizem que a mulher do Thomas Collins até ficou doida aqui em Santo Antônio. Dizem também algumas lendas que o filho virou mendigo em Belém do Pará. Pessoal, quando a Public Works fale e quando a Pitt Collins fale, abandona a obra, ninguém mais quis saber de financiar a obra aqui. Não quis, abandonou. A Bolívia ela vai abandonar a ideia. Olhem na tela para vocês. O Brasil ainda manda 2 comissões para estudar. Uma em 1883, coordenada por Carlos Mossing, que foi a comissão Mossing, que faz um levantamento, ela diz, olha, essa planta deixada pela Pitt Collins aqui, levantamento feito para a Public Works, ela é real, ela existe. São 364 quilômetros. Já o engenheiro Júlio Pincus, ele veio em 1884, ele diverge de Carlos Mossing. E começa uma briga de engenheiros aqui, uma briga de egos também envolveu. Engenheiros que vieram, morreram, e o Brasil não quis saber de construir a estrada de ferro. O Brasil também abriu mão, disse, eu não vou me meter nessa construção. Pessoal, se nós estamos aí, em 1884, se nós vimos aqui que a Pitt Collins ela abandonou a obra em 1779, 3 anos depois, 4 anos depois, o Brasil manda fazer o estudo, 4 e depois, 1 ano depois, manda fazer um outro estudo. E o próprio Brasil viu que era inviável construir essa estrada de ferro. O que leva o Brasil a construir, então, essa estrada de ferro? Lembrando aqui que nós ainda estamos no século XIX. Eu quero lembrar aqui a vocês que nós ainda estamos num governo imperial. Ainda é império. O império ele só vai ser derrubado quantos anos depois aqui? 5 anos depois, em 1889, quando nós temos a proclamação da República. Ainda tínhamos aqui 5 anos para o fim do império. E o império disse, olha, não quero construir, não tenho mais projeto para a Amazônia. Que a borracha seja escoada aí do jeito que for pelos fios. Só que a borracha ela se tornou o segundo produto mais importante desse período. Na década de 80, até no início, até 1810, a borracha era o segundo produto de exportação mais importante do Brasil. Nós estávamos na Belle Époque, nós estávamos no auge da borracha.
Como é que se dá essa construção no Brasil? Na tela para vocês. Enquanto isso, lá na Bolívia, os seringueiros nordestinos que estavam lá começaram a brigar por suas terras. Aqui foto esquecidas do território do Acre, do conflito da Revolução Acreana. As pessoas indo para a trincheira. O governo do Pará e o governo do Amazonas apoiando os acreanos que estavam lá fazer o conflito. Nós tivemos o Acre 3 momentos de serem feitos repúblicas. E foram derrubados todos esses 3 momentos. Os Barões da Borrachas, imigrantes nordestinos, uma companhia americana, um aventureiro espanhol e um militar em busca de glória e um barão diplomata são alguns dos personagens do mais curioso capítulo da história brasileira, a Revolução Acreana. Vamos entender aí um pouquinho. A Bolívia e o Brasil se viam no meio de uma série de contenciosos motivado pela extração do látex. O látex que produz a borracha, tá? Nunca esquecendo isso. Matéria-prima para essa borracha. Desde os anos de 1880, a região que compreende o atual Acre, à época pertencia à Bolívia. Era povoada por colonos brasileiros, muitos haviam imigrado do Nordeste em busca de melhores condições de vida. Então, aluno, vem cá comigo. Aquela região ali, vocês lembram que nós já estudamos sobre o Tratado de Ayacucho, 1876. No Tratado de Ayacucho, definia que essa região aqui em frente de Porto Velho passaria a ser do Brasil, mas aquela região que está lá era da Bolívia, aonde é o Acre hoje. E foi definido isso, olha, já bateu o martelo, lá é o Acre, só que lá começou a ser ocupado por brasileiros. Na tela para vocês. Nordestinos que vinham. Em 1899, o governo boliviano decidiu instalar um posto de alfândega em Porto Alonso, atual Porto Acre. Tal decisão levou a uma revolta da parte dos colonos que estavam ali. Ramalho Júnior, governador do Amazonas, apoiou os revoltosos enviando uma expedição comandada pelo... Olha aqui um jornalista entrando na parada. E um espanhol, lembra que lá no texto inicial falou no espanhol? Luiz Galvez. Esse espanhol, então, ele vai comandar isso daí, é como se fosse um mercenário. E vai querer a glória também, e vai começar a ir para o Acre. Apoiado pelos barões da borracha brasileira, Galvez proclamou a primeira República Acreana. Nós estamos aqui diante da primeira República Acreana. Esta teve vida curta, pois o governo brasileiro, buscando manter a paz com a Bolívia, não reconheceu a região autônoma. Todavia, durante sua curta existência, foram descobertos planos do governo boliviano de arrendamento do Acre para uma companhia privada norte-americana. Pessoal, a primeira República Acreana ela é implantada. Se ela é implantada a primeira República Acreana, o governo brasileiro disse, não, peraí, eu não vou apoiar essa insanidade. Se eu apoiar a República Acreana, significa que eles vão se tornar um país independente. O governo brasileiro, o governo imperial brasileiro, ele não vai reconhecer isso. E por essa falta de reconhecimento, ele vai dizer para a capitania do Amazonas, olha, largue esse seu projeto. Não quero briga com a Bolívia. Eu tenho um tratado assinado com a Bolívia, eu tenho um tratado de Ayacucho que eu tenho que cumprir com a Bolívia. É um tratado de amizade. Largue isso. E os acreanos tiveram que se retirar dessa primeira república. Mas será que ela ficou por aí? O litígio ficou por aí? Na tela para vocês. Vamos entender. Em novembro de 1900, contando com a bênção do novo governador do Amazonas, Silvério Neri, um grupo de brasileiros proclamou a Segunda República Acreana. Mudou o governador, mudou os interesses. A Bolívia retaliou, gente. A Bolívia ela vai retaliar e ela vai enviar uma força militar para a região. Se armamento e munição adequado, apenas um mês após sua criação, foi posto fim à segunda tentativa de independência do Acre. Então agora começa o processo de beligerância, agora não tem diplomacia. A Bolívia ela vai dizer, olha, eu quero essa região. E a Bolívia estava sendo apoiada pelos Estados Unidos também, né? E ela vai mandar gente armada, e chega lá e conflito, os acreanos vão recuar. Um mês só de república. Mas
A história ainda não para por aí. Os caras estavam dispostos a tomar aquela região para si. Aí é onde nós temos uma figura chamada Plácido de Castro. Plácido de Castro tinha participado de algumas revoltas, Revolução Federalista, lá no sul do país, e ele tinha sido mandado para o Acre exilado. Vamos entender um pouco como é que se dá essa história. E vamos entender, até hoje eu me pergunto por que a capital do Acre não se chama Plácido de Castro, em vez de Barão do Rio Branco, que foi apenas um intermediador. Mas Plácido de Castro vai ser o grande guerreiro de lá. É um ex-militar que ele quer glória, ele está atrás de glória. Na tela para vocês. Tanto é que em 1902, sob o comando do militar Plácido de Castro, um veterano da Revolução Federalista, as forças brasileiras fizeram uma nova investida. Agora, essas forças brasileiras estavam treinadas por Plácido de Castro. O cara era experiente de guerra. E ele começou a treinar um verdadeiro exército. Mesmo não sendo uma tropa regular do governo, os brasileiros alcançaram importante vitória. Financiados pelo dinheiro da borracha, e agora organizados e treinados, porque o Plácido de Castro disse, eu vou treinar soldado, eu vou organizar eles, agora vocês vão ser organizados e treinados. Aí as forças de Plácido proclamam em 1903 a Terceira República Acreana. Pessoal, pela terceira vez, o Acre tenta ser uma república independente do Brasil e da Bolívia. Um país independente. É por isso que o pessoal do Acre ele tem isso no sangue, essa garra da beligerância, de ter conquistado seu espaço pela beligerância. Só que essa revolta acreana, ela fez com que o governo brasileiro colocasse na parada aí um dos maiores diplomatas que o Brasil tinha na época, chamado Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, ele chama o governo boliviano e ele diz, vamos sentar e vamos negociar. Vamos ver o desfecho que isso se dá? Vamos lá? Na tela para vocês aí, porque a história está muito interessante, meninos, para a gente entender isso. Porque o Tratado de Petrópolis é assinado lá na cidade de Petrópolis. Eu mandei até para vocês aí, vocês assistiram um pequeno vídeo lá que mostra a cidade de Petrópolis. Infelizmente não posso passar ele aqui na aula, mas aí eu mandei para vocês, está lá disponível no YouTube, assistam ele. O professor de vocês está com ele aí. Garantiu a posse do Acre ao Brasil. Foi assinado em 1903. Após tantos conflitos, foi na mesa de negociação que a Revolução Acreana foi finalmente concretizada, levando o triunfo à diplomacia brasileira. É diplomacia, gente, não foi através da guerra, foi através da negociação. Conversa daqui, conversa dali. O que ficou definido no Tratado de Petrópolis? Primeiramente, que a Bolívia ela aceitou trocar o Acre por terras do Mato Grosso. Um pequeno pedaço de terras do Mato Grosso passaram a ser da Bolívia. Só que o Acre passou a ser do Brasil, toda aquela terra do Acre, ela passa a ser do Brasil. Além de uma compensação de 2 milhões de libras esterlinas. Compensação de 2 milhões. Preste atenção nessa parte aí, tá, aluno? Questão de prova aí, ó. Mais a promessa de que seria construída a estrada de ferro Madeira-Mamoré. A estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, o Tratado de Petrópolis, ele dá isso. Ele dá isso. Olha, eu te dou uma terra do Mato Grosso, mas eu fico com a do Acre. Eu te pago a indenização de 2 milhões de libras esterlinas, mas Brasil, a Bolívia falou para o Brasil, Brasil, você agora vai construir para mim a estrada de ferro Madeira-Mamoré, onde eu não pude construir. Então é aí que o Brasil passa a ser responsável pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Até então o Brasil não tinha. A partir do tratado... Agora o tratado, pessoal. Uma coisa que eu quero que vocês observem no tratado. A gente já trabalhou em aula anterior. O tratado, ele é assinado em 1903. Só que ele vai ser promulgado lá em 1904. É por isso que em algumas datas vocês vão encontrar o tratado assinado e a promulgação dele, 1903 ou 1904.
o Tratado de Petrópolis, porque tem a publicação, a promulgação. Então, existe essa diferença aí entre essas datas, tá bom? O Brasil, então, responsável pela Constituição. Na tela. A questão do Acre, de 1889 até 1902, que foi resolvida com a assinatura do Tratado de Petrópolis entre o Brasil e a Bolívia em 1903, retornou à discussão sobre a viabilização da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. As obras foram reiniciadas em 1907. O Brasil fez uma licitação lá em 1905. O Percival Farquhar, o engenheiro Joaquim Catrambi, ele vai ganhar a licitação, mas ele vai passar a concessão para o engenheiro Percival Farquhar, que era um dos maiores construtores da América do Sul. E ele vai fundar a Madeira-Mamoré Railway Company, tá? Subsidiária do Brasil Railway Company, que era uma empresa que ele já existia. Aí, em 1907, chega a Santo Antônio a primeira empreiteira para construir. Isso é a empresa. A empreiteira foi contratada May Jack Randolph, dos irmãos. Era uma empresa norte-americana que vai chegar aqui. A estrada de ferro foi concluída em 30 de abril de 1912. Essa última etapa, agora de responsabilidade do Brasil. Com 366 quilômetros de extensão total. Inaugurada em 1º de agosto de 1912, do mesmo ano. Apesar da construção do Hospital da Candelária em Porto Velho, com vários médicos, foram registrados, tá, gente? Porque o número de mortes não se tem. 1.552 mortos durante a construção da ferrovia e a maioria morreu de malária. Vem aqui comigo. O que nós estamos deparando? Essa última etapa da construção. Percival Farquhar, Joaquim Catrambi ganha a concessão e manda para Percival Farquhar. Percival Farquhar era muito experiente nisso. Ele estudou, ele disse o que mais mata a malária. Percival Farquhar traz Oswaldo Cruz para cá para estudar. Então ele constrói o Hospital da Candelária justamente para dar o suporte. E mesmo assim nós vamos estar deparando aí com mais de 1.500 pessoas mortas. Só que será que só foi isso? Os mortos? Só os indígenas? E existiam mais de 10 mil aqui na região que foram dizimados. Então, essa quantidade de mortos e tudo, não se sabe o número correto. Mas, alunos, chegamos aqui em mais uma aula. O final de mais uma aula da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Daqui a pouco eu vou voltar com vocês para fazer uma revisão e nós vamos fazer uma atividade, tá bom? Até lá.